A primeira semana desse trabalho educativo que a Polícia de Trânsito realiza nas ruas de Caicó, várias reuniões que já aconteceram, inclusive ele tem novidades com relação a essa questão das vans, do estacionamento das vans aqui em Caicó. Capitão, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes. Mais uma vez a gente vem aqui como prometido, desde semana passada, que estaríamos, né, Marcos, fazendo prestações, não prestação de conta, mas prestações de informações acerca do tema da municipalização do município de Caicó, o qual há um projeto em andamento, uma ideia em andamento, no sentido de ser delegado as competências mediante convênio à Polícia Rodoviária Estadual, que são do município, à Polícia Rodoviária Estadual, para fim de fiscalização, naquilo em que o município até esse momento ainda não se estruturou, mas que mediante convênio pode ser sim delegado até o ulterior planejamento e organização do município, para que ele próprio possa assumir mediante seus meios, mediante sua estrutura, mediante concurso público, as competências que são delegadas pela Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Já deu uma melhorada no trânsito de Caicó? Marcos, ontem a gente teve em reunião com o pessoal aí das vans, dos alternativos de vans. Já recebemos sim comentários positivos, no sentido de que deu uma melhorada significativa, principalmente naquelas avenidas mais comprometidas de circulação, como por exemplo Augusto Monteiro, a Renato Dantas, a própria Avenida Rio Branco. Eu estive sábado presencialmente, inclusive atendi um acidente lá na Rio Branco. Depois que a gente tinha passado lá, que tinha feito o trabalho, mas acidente é algo que é imprevisível. No entanto, muitos comentários positivos, algumas pessoas lá das lojas, até aplaudindo o trabalho da Polícia Rodoviária Estadual nesse sentido, porque realmente ali é muito complicado e qualquer diferença mínima do ponto de vista positivo é algo já excepcional, já que você é tipo aquela ideia, você não tem nada, e quando ele dá algo, mínimo que seja, você já valoriza, porque realmente você vê que os resultados estão acontecendo. Então tem sim comentários positivos, a população no geral está sim colaborando. Alguns casos específicos eu observei, né, como por exemplo, eu observei um cidadão, um veículo, até num Corolla, né, um carro mais de um poder aquisitivo maior, pelo menos me parece, quem compra um Corolla tem um poderzinho aquisitivo maior, né, mas o cidadão simplesmente ele estacionou na faixa de pedestre. Aí assim, é algo altamente contrário, primeiro a questão da legislação e segundo a própria ética, né, do humana, né. Você sabe que aquela faixa de pedestre ela é específica para pedestre. O pedestre vai passar por onde se você estaciona o carro ali? Mas aí a gente chamou o cidadão, ele atendeu, pediu desculpa, né? Disse, não, peça a mim, peça à sociedade, né? Porque aqui tem o cidadão que quer ultrapassar na faixa, ele está ultrapassando por trás do seu carro, na via, correndo o risco de ser atropelado. Isso é uma foto de educação interessante, que ontem eu me presenciei aqui em Caicó, inclusive um carro oficial, um carro de uma repartição pública estadual na faixa de pedestre, né? Quer dizer, parece que é um costume que tem que ser abolido uma vez por todas, né? Pior ainda, né? Porque é de uma instituição pública, né? Deveria dar o exemplo, deveria ter um zelo maior, deveria ter um cuidado mais específico com as questões do cidadão, né? Porque a faixa de pedestre ela é pensada justamente para o pedestre, porque não só se anda de carro, meu amigo, em Caicó, nem em nenhum lugar do mundo. Se anda também a pé, se anda de bicicleta, se corre, se anda até de carroça de burro, né? E tem uma lei, tem um regulamento específico para isso. A gente encontrou outras situações também, mas eu estou dizendo, são situações esporádicas, foi o que eu percebi. De motos estacionadas em calçadas, né? Inclusive de mototáxi, a gente percebeu também, de mototáxi. O que já foi conversado, já houve uma reunião prévia também semana passada, a gente vai ter outra essa semana. Foi orientado, o cidadão também não teve nenhum questionamento, naquele mesmo tom de dizer que o trabalho é esse mesmo, que foi um lapso ali de falta de compromisso, mas que vai se comprometer em tomar as medidas necessárias. Então assim, se você me perguntar, ou reforçando sua pergunta,
de forma geral, está sim tendo uma boa aceitação. De forma geral, os resultados estão começando a serem atingidos ou serem conquistados, mas precisa muito. Precisa bem mais, tanto da gente, da parte de divulgação, de educação, de pedido de colaboração da sociedade, mas precisa principalmente do cidadão. Me fala da reunião que vocês fizeram ontem com os motoristas de vans aqui em Caicó. O que é que ficou decidido? O que é que vai mudar? Já que muitos motoristas já devem ter chegado, hoje estão chegando aqui em Caicó, não participaram da reunião para que eles possam entender. Pronto, quanto à reunião, já é a segunda reunião com essa categoria. A primeira foram poucos representantes, no entanto já saiu algum direcionamento. Essa segunda ela já foi mais abrangente, foi um pouco mais de representantes, mas ainda me pareceu um número pequeno, deveria estar a categoria integral lá. Se eu fosse motorista de van, dono de alternativa, eu estaria lá, porque é interesse meu, é dali que eu tiro meu sustento, é dali que eu tiro o chamado meu ganha-pão. Então eu preciso saber o que é que vai acontecer para que eu possa me adequar, para que eu possa me ajustar e que eu possa opinar. A ideia é que os representantes de categoria e a sociedade como geral opinem. A gente não está em nenhum momento, como eu falei aqui em off a você, impondo nada. Mesmo porque a nossa imposição, ela, do ponto de vista prático, ela não é você jogar de cima para baixo, não é esse nosso interesse. Nosso interesse é que as próprias categorias tragam soluções. Obviamente que dentro da legalidade, dentro do que prevê o CTB e dentro das condições gerais de circulação. Você não pode trazer uma solução que só atenda você, porque aí não só é você. Tem outras categorias, tem outros usuários e tem o cidadão. Você não pode, por exemplo, pedir que um ponto de rotativo, como eu vou explicar agora, fique numa esquina, por exemplo, porque é contra a lei de trânsito, né? É contra a lei 9.503. Mas o que foi decidido lá, de forma bem prática, inclusive por alternativa, por solução e por solicitação da categoria, foi que o local de estacionamento das vans será a Ilha de Santana. Todas ficarão estacionadas lá. E como válvula de escape, para dar uma mobilidade melhor e maior, inclusive, para a questão de algumas situações específicas que a gente entende que é necessária, como, por exemplo, um idoso, para fazer o deslocamento, para ir pegar esse veículo lá na ilha, para voltar para o centro, para fazer compra. A questão de um cadeirante que tem essa dificuldade, e essas pessoas também são usuários da via, são usuários do nosso trânsito. A gente especificou que ficaria pontos alternativos. 3 pontos alternativos a serem ainda definidos, mas já de acordo com o costume, os locais de costume em que essas pessoas vêm circulando. Como, por exemplo, ali na Renato Dantas tem um ponto, onde geralmente a gente vê, chega ali na Pague Menos, né? Tem um veículo alternativo, tem outro, mas com um detalhe, só vai poder estar um veículo por vez, com local específico, com sinalização específica e com horário específico. Então isso aí ficou decidido, a categoria aceitou, ela mesma propôs e ela mesma aceitou, com os detalhes de que eles façam um cronograma, saber qual o veículo que vai estar ali. Ele vai ter em torno de 15 a 20 minutos, mas isso ainda vai ser decidido, para que ele venha, deixe seu passageiro ou pegue seu passageiro e que de imediato ele saia para dar a vaga a outro que também tem horário marcado, que marcou com os passageiros dele, que disse que o local seria aquilo. Mas o que é que não vai ficar? Não vai ficar aquele monte de alternativo naquela avenida, fazendo mão dupla, fazendo mão tripla, estacionando de qualquer jeito. Isso não vai acontecer. Para que o ouvinte possa entender, então, no caso, a van chega em Caicó, ela vai para o local lá de parada e estacionamento, acontece a descida dos passageiros, dentro de 15 minutinhos ele vai para a Ilha de Santana. Exatamente, ele vai ter o lapso temporal para deixar seu passageiro e vai ter o lapso temporal para pegar também, mas ele não vai poder ficar estacionado lá. É só aquele tempozinho, o estacionamento é na Ilha de Santana, cabe todo mundo lá, tem espaço suficiente. A Ilha de Santana praticamente é dentro do centro, é um preciosismo. O cara só queria estacionar na frente de uma loja. O problema que ocorria, ou que ocorre ainda, mas de maior gravidade, é que cada
cada dono de van quer ir pegar o passageiro na loja, ou o passageiro quer que o cara vá pegar na loja, e não funciona assim, porque ele tem que deslocar, tem que ir para outro local. Então, Ilha de Santana acomoda assim todo mundo, é um local muito próximo, não dá 5 minutos. Da ilha para você ir ali na Renato, da ilha para você ir ali na Augusto, da ilha para você ir ali na rodoviária. Então, foi decidido nesse sentido, ficou praticamente fechado isso aí. Vai ocorrer uma reunião agora dia 26, mas já é para ficar no papel, amarrado. Possivelmente isso vai à prefeitura, vai ao gestor público, ele vai ser proposto lei específica para regular isso. Então as categorias terão sim, cada um, seu regulamento próprio. Quem regula isso é o município, dadas as competências que tem, previsto no CTB, previsto a partir do artigo 21. Tudo isso tem que ficar normatizado, legalizado, para que ninguém saia com dúvida, como a gente falou na entrevista anterior. Essas mudanças no sistema de vans começam quando? Nós temos um prazo, e foi dito aqui anteriormente, até o dia 20 de fevereiro, para que tudo isso esteja regularizado. Não é só com as vans, a gente está se atendo com as vans, porque é algo que já está mais evoluído. Mas a gente já teve reunião com os mototáxis também. Vamos marcar a próxima, porque a gente identificou algumas irregularidades. Fomos em loco, orientamos, mas as vanas já estão um pouco adiantadas. E nós vamos ter também reuniões com os comerciários, os donos de comércio, que tem ali seus locais de carga e descarga, que estaciona seus veículos na calçada, como eu no sábado fui, na hora que estava atendendo o acidente lá na Rio Branco, percebi uma caminhonete na esquina, estacionada na esquina, que do ponto de vista de estacionamento está totalmente irregular. E quando fui saber, era do dono da loja. O cara colocou na esquina, disse: não, eu vou tirar, é porque quando eu cheguei tinha outro carro. Meu amigo, se tem outro carro, procura outro local para estacionar. Você não precisa estacionar só em frente à sua loja, nem você e nem seu cliente. O Caicó é desse tamanho. Se você estacionar 100 metros, 200 metros, é até bom você dar uma caminhada. Você estira as pernas, mas o cara só quer estacionar na frente da loja. Não cabe todo mundo na frente da loja. Não cabe nem o carro do dono, nem o carro do cliente na loja. Se fosse assim, seria bom demais, mas não é assim. Tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. O ouvinte quer saber o seguinte: o problema... Só para concluir, Marcos, por gentileza. Mas o prazo ao qual você falou é dia 20 de fevereiro, desde que aquele convênio esteja concretizado, esteja publicado em diário oficial, desde que essas competências estejam devidamente regularizadas. Mas capitão, chegar dia 20 não tiver, não é culpa nossa. Nós não somos os gestores que estão lidando com a parte de delegação de competência. Nós somos os órgãos executores de colaboração com o município, haja vista essa carência por parte do município. Até o dia 20 é trabalho educativo. Até o dia 20 é trabalho... Isso não significa que, se não houver alguma infração, vocês vão deixar de atuar, né? Exatamente. Tem um tipo infracional que ele independe dessa delegação de competência. Como, por exemplo, você vai ao local e chega lá, o cara está sem CNH, está sem capacete, está com um veículo adulterado. Isso aí é tudo competência estadual. A gente pode fazer, faz. Inclusive, no dia que eu fui atender lá o acidente, foi feita autuações. O cidadão ele não tinha CNH. Mas as do município temos sim esse prazo até o dia 20, que pode ser prorrogado ou não, a depender do convênio. E aí, Geraldinho, alguma pergunta? Bom dia, capitão. Bom dia. O ouvinte está perguntando aqui sobre os taxistas. Se vai ser o mesmo raciocínio das vans, né? No caso, os taxistas já têm as suas praças, mas aí eles vão ter que deixar o passageiro e voltar para outro específico ou volta para a praça? É a pergunta aqui do ouvinte. Pronto, as questões de taxistas, elas são mais específicas. Os taxistas eles já têm os seus locais específicos, delimitados. Eles não estacionam em qualquer lugar, pelo menos não é para estacionar. Já tem as praças são devidamente legalizadas junto ao município, eles pagam aqueles alvarás, né, aquele negócio lá todo. Eles têm já vamos dizer que eles estejam mais adiantados, né? Eles estejam já à frente dessas outras categorias que, por uma omissão até do município, do próprio município, né, já poderia ter sido resolvido. Como não foi o momento, a gente procura resolver agora. Mas os taxistas eles têm algo definido, eles têm algo já, inclusive os estacionamentos estão lá, tem a placazinha de taxista. É isso que se precisa. Aqui em Caicó a gente não tem muita praça de taxista, e não me consta também que os taxistas causem um caos no sentido de circulação, porque já é definido, todo mundo já sabe
O local que a gente tem ali é perto do mercado, nós temos ali na rodoviária, né? São pontos até inclusive estratégicos. São ali perto do Cuca. Não vejo cada um muito fazendo a problema, sua não. parte, vamos ter um trânsito melhor, né? Acredito que sim, acredito que a ideia é boa, a ideia deve ser comprada tanto pelos envolvidos quanto pela sociedade. O principal interessado nisso é a sociedade. Vou dizer por quê, e já repeti em momento anterior. Se a gente organizar minimamente, não vou dizer que vai sair 100% não, vou dizer 80% do que a gente está pensando, o número de acidentes, viu, Marcos? O acidente que teve lá na Rio Branco, não vou dizer que um dos motivos foi aquele veículo estacionado, não. Na guia da calçada, não. Na esquina, não. Mas eu vou dizer que pode ter sido um dos fatores que contribuiu. Porque se você estaciona seu veículo na esquina da calçada, quem vai entrar à direita no posicionamento que estava lá não tinha a menor visibilidade de entrar. E não tinha porque tinha um carro estacionado na esquina. E a esquina justamente não é para estacionar para que quem vai fazer uma conversão à direita ou à esquerda tenha uma visão mínima, né, para poder fazer a sua conversão. E eu vou deixar esse tema para outra participação, porque muitas coisas também do trânsito de Caicó dependem de melhorias de infraestrutura também, né? Você vê, por exemplo, aquele setor ali hoje Caicó tem uma população imensa na zona oeste, né? E o número de carros que todos os dias cruzam ali, né, trafegam naquele sentido Barra Nova, centro Barra Nova, ali é imenso, né? E nós temos uma ponte praticamente que hoje não comporta mais a quantidade de carros que passam por aquele setor. Por isso que algumas melhorias também dependem, não só depende da polícia, nem da população, também depende de melhorias de infraestrutura, né? A gente pode deixar até esse tempo para outra ocasião. Eu vou dar só uma breve pincelada nisso aí, mas é justamente isso, é o conjunto da obra. Não se faz uma segurança viária, não se tem um trânsito mais efetivo, mais regular e mais qualitativo, se não tiver o conjunto da obra. Então tem que ter melhorias na infraestrutura, tem que ter melhorias na fiscalização, tem que ter melhorias na educação e conscientização, que é isso que a gente tem que estar fazendo aqui, e tem que ter melhorias principalmente no comportamento do cidadão. Na hora que o cidadão dá sua colaboração, ele tem todo o direito de cobrar do poder público as melhorias na infraestrutura. Não pode o contrário, você só cobrar, mas também não dá a sua contribuição. 7h47. Capitão, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Amigo, só agradecer aqui a oportunidade. Semana que vem a gente vem novamente, vem dizer e prestar informações ao cidadão. O meu objetivo aqui, o do comandante, o Major Aderlan, é tão somente conscientizar, educar, para evitar uma futura autuação, remoção ou algum problema, algum prejuízo ao cidadão. A gente pede novamente que a sociedade colabore, que compre a ideia e que diga que é um trânsito melhor. Ok, 7h.